quando a era digital transforma a vida e o comportamento em sociedade. E por meio delas, pessoas que influenciam hábitos compartilhando experiências. No Interface de hoje, um bate-papo sobre tecnologia humanizada. O espaço que enaltece o pensamento computacional. E alguém que consegue entreter crianças com diversão e conhecimento nacional através de um aplicativo. É agora. Venha se conectar com o Interface. Carros voadores, hologramas e teletransporte eram algumas das projeções dos filmes e literatura do século passado para os tempos atuais. É verdade, Isa. E não chegamos a tanto, mas na era digital tem transformado a maneira de nos comportarmos em sociedade. E tudo de uma forma, às vezes, surpreendente. E até em alguns casos, assustadora. O Japão é uma referência mundial de tecnologia. Por lá encontramos inovações que aqui no Brasil ainda parecem fazer parte de um futuro distante. E com tanto avanço tecnológico, as relações também têm sido impactadas com as mudanças. Muita gente nunca ouviu falar, mas a gente trabalha com a ideia de que o comportamento é produto da interação pessoa-ambiente. Então, o nosso ambiente hoje, o nosso contexto é um contexto muito mutável, um contexto bem, que está mudando muito rapidamente e nós temos que mudar também a gente para lidar com esse contexto. As relações hoje, ou enquanto com qualquer tempo, elas têm que ser relações com qualidade. A gente acredita que para a afirmação da autoestima dos filhos, os pais têm que estar atentos. Menos tempo eles não podem, às vezes, ter tempo para os filhos, mas que o tempo que eles passem com os filhos seja um tempo efetivo. A relação das novas gerações com as tecnologias precisa mesmo ser pensada. A Lorena, por exemplo, tem apenas 2 anos de idade e já sabe como assistir vídeos no smartphone. Pode até ser bonitinho, mas é preciso ter cuidado. Eu já observei muito nela que às vezes ela deixa de brincar com algum brinquedo dela, ou a gente brincar juntas, igual ela gosta muito de desenhar, em vez disso ela pede o celular. Só que aí, como tudo tem limite, né? Eu pego e falo assim, não, filha, agora nós vamos brincar, depois que você vai pegar meu celular. Se tiver em excesso, eu tiro, eu corto. Não é sempre que eu deixo ela não fica o dia inteiro no telefone. Sempre eu procuro uma forma de trazer ela para brincar também. As redes sociais são os meios mais acessados no Brasil. Elas consomem em média 650 horas por mês de 45% dos brasileiros. Já nos portais de notícia, são gastas cerca de 360 horas mensais. No fim das contas, os brasileiros passam 60% mais tempo navegando nas redes do que o resto do planeta. Atrás do Brasil estão países como Filipinas, Tailândia, Colômbia e Peru. Como sempre na vida, tudo tem que ser dosado. É claro que a gente não pode largar mão assim, do contato face a face. E em um país que é o campeão de conectividade, o excesso de exposição parece inevitável. Chegar ao equilíbrio pode ser um desafio. Agora, o pessoal construir uma vida diferente da que ela vive pode acontecer em qualquer situação. Nós temos aí vários delírios, as pessoas acreditam que elas são uma determinada coisa ou outra. Então, não é necessário o instrumento, o digital para que isso aconteça. Isso sempre aconteceu e provavelmente vai acontecer. Pode ser mais perigoso hoje? Pode ser no sentido de que você pode postar suas fotos, você tira uma foto, posta lá e fala, olha como eu estou bem, quando na verdade você não está. E é nessa necessidade de alimentar uma vida virtual que os brasileiros acabam sendo vítimas fáceis dos crimes na internet. As pessoas acabam, especialmente nas redes sociais, divulgando lugares, nomes, informações que uma pessoa já com algum preparo ou mal intencionada poderão ser utilizadas para práticas de crime. Eu diria até que uma pessoa que não precisa de má fé, um agente, um criminoso que queira praticar um crime, não precisa nem de ter tanto conhecimento assim. E já que não dá para fugir da era da conexão, estar bem antenado pode evitar maiores problemas. Cuidados são aqueles tradicionais que a gente sempre fala, né? Assim, não adianta
adotar mecanismos de segurança, porque a segurança está no próprio usuário, né, na utilização de senha, em acessos em locais, por exemplo, que às vezes a pessoa não conhece, ou a utilização de internet pública, às vezes de determinados locais, não é recomendável que a pessoa utilize, por exemplo, acessos em contas privadas, né, assim, utilizar, mas com o devido cuidado. Pensar de maneira cidadã é dever e direito de todos, ou pelo menos deveria. Agora imagina fazer isso conciliando o ofício de exatas, como a engenharia, de maneira a promover a inclusão em qualquer âmbito. Uma fórmula possível, curiosa e de humanidade louvável. Pois é, Isa. Engenharia inclusiva, tecnologia humanizada são o assunto do nosso bate-papo de hoje com a professora de Engenharia Eletrônica, Thelma Rodrigues. Seja muito bem-vinda à Interface. Muito obrigada. Bom, para começar o nosso bate-papo, você foi convidada a ser coordenadora do I3E. Você pode me falar um pouco sobre o que é o I3E, qual que é o objetivo do I3E? Com certeza. O I3E, que é o Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, é a maior associação profissional do mundo. Conta hoje com em torno de 450 mil associados. E os fundadores não são nada menos do que Thomas Edison e Graham Bell. Eu sou coordenadora da tecnologia humanitária da região 9, que compreende o México, a América Caribenha e a América do Sul. E fui convidada para este trabalho exatamente por estar aqui na PUC envolvida com tecnologia aplicada às necessidades e às demandas sociais, tendo trabalhado e aprendido muito na extensão universitária, com todos os profissionais que lá trabalham e hoje o departamento de eletrônica, mas seguido também pela engenharia elétrica, pela engenharia de automação e controle, que são as que eu tenho mais proximidade, todas elas têm uma preocupação enorme em garantir a inclusão. E não é a inclusão digital somente. Como que são feitas as escolhas de qual projeto vai ser implementado? Como que se faz para emplacar uma ideia? Eu tive um caso assim, interessantíssimo. O meu aluno, ele morava na casa, pensão, alguma coisa assim, com um deficiente visual. E ele era enfermeiro e tinha maior preocupação. Olha qual que era o maior problema dele. Não lavar roupa misturando o jaleco branco, as roupas brancas, com qualquer roupa de cor. Aí o aluno chegou para um professor do 7º período e falou: professor, eu quero ajudar o meu amigo. Iniciou-se o processo do projeto de um detector de cores para cegos, que virou um produto 2 anos depois. E é uma forma também de incentivar os alunos a poderem ter esse olhar para a tecnologia humanizada, né? Pegar situações do cotidiano que eles percebem que são necessidades para poder trazer esse tipo de tecnologia. Olha, com certeza. E vamos combinar? A engenharia, ela faz. Ela que realiza os produtos finais. Se nós olharmos nessa sala, câmeras, telas, quase tudo que está aqui passou pela engenharia. E se esse engenheiro ele for, o que você falou, treinado, acostumado a ter este olhar, a grande diferença da tecnologia comum com a tecnologia adjetivada, humanizada ou humanitária, é o quê? A demanda e o olhar para que ela sirva para todo mundo. E existe algum incentivo do governo para que seja implantada a engenharia inclusiva nos diversos setores aqui da nossa sociedade? A FINEP tem sim, que é uma das grandes financiadoras de projetos do país. Ela tem um programa, uma linha especial voltada para extensão e voltada para projetos que possibilitem alunos de diversos cursos, não apenas da engenharia, que o ideal é que a gente faça realmente uma diversidade de saberes, de forma que as pessoas possam concentrar os seus conhecimentos e os seus saberes a favor de uma vida melhor.
E a tecnologia humanitária tem essa premissa de trazer facilidades para o nosso dia a dia e dar autonomia de fato para as pessoas, né, professora? Com certeza. Uma universidade como a PUC Minas, e que está ligada às comunitárias, ela tem essa intencionalidade de melhorar com a tecnologia a vida. Com melhor tablet, um computador adaptado, uma forma de sentar ergonomicamente falando, ergonometricamente falando, para poder melhorar as condições das pessoas. Professora, infelizmente nosso bate-papo acabou, mas é um assunto que tem que se perdurar e tem que falar, porque afinal é uma forma de melhorar a vida das pessoas, não é mesmo? É importantíssimo o trabalho. Parabéns, professora, para Muito vocês. obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito em nome do Departamento de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, que faz parte do IPUC, por essa oportunidade. E lembrando que o que motivou a vinda aqui foi a mão de Libras do professor Mário Burato, que ele conseguiu fazer uma mão, os alunos dele, para que auxilie não o deficiente auditivo, que é o de Libras, mas para nós que queremos conversar com o deficiente auditivo. Uma mão que pode ajudar demais no treinamento, no aprendizado de todos nós que lidamos com alguém que é deficiente auditivo. A tecnologia ajudando a estreitar as relações humanas. Certeza. Verdade. É hora de fazermos um rápido intervalo, mas o Interface já está de volta. A gente tende a ver os outros segundo um determinado estereótipo, a gente fixa em determinadas ideias, a gente fixa em determinados tipos de comportamento e não acompanha, né, assim, o que está acontecendo fora da gente com a rapidez com que deveria acompanhar. Já foi a época em que a moda e as tendências eram ditadas apenas por personalidades carimbadas na mídia. Pois é, Isa. E com o boom da internet, pessoas tidas como comuns passaram a ter um lugar ao sol. E na troca de experiências cotidianas, as que se destacam podem até fazer disso uma profissão. Oi, Brasil! Provavelmente você deve ter ouvido bastante nas mídias atuais sobre pessoas como Hugo Gloss, Talvez do Twitter. Gabriela Pugliese, Ela é muito boazinha, mas ela dá uns gritinhos. Tainara Ogê É rapidinho, ó. Um piscar de olho já tem 1000 votos. e Boca Rosa. E o segredo de tanto sucesso é algo que todos eles têm em comum. São digital influencers, ou no bom português, influenciadores digitais. Os influenciadores digitais, né, são profissionais que trabalham com a internet e que, de alguma forma, são referência no assunto que eles se propõem a falar. Essa é a nova profissão que está em alta ultimamente. Apesar de parecer fácil, é preciso seguir algumas técnicas para se destacar no mercado. No blog, principalmente, a gente usa muito isso de colocar sempre uma imagem inicial para começar o post, porque as pessoas são muito atraídas pelas cores, pela imagem mesmo. Então, a gente sempre tem uma imagem para abrir os posts. A divulgação nas redes sociais, né, que é uma das técnicas mais fortes para influenciar. Palavra-chave, é importante a divulgação. Grupos no Facebook para blogueiras tem um monte para poder divulgar. E pegar pesado com rede social. Porque as pessoas estão nas redes sociais, é muito mais fácil uma pessoa clicar num link que você postou na sua fanpage ou no seu Instagram, direto para um post, do que ela ir no blog espontaneamente. Eu tento sempre criar efeitos legais para colocar nas fotos e tal, ou sempre tentar ser breve nas legendas do Instagram, porque hoje em dia o povo coloca muitos textões, isso não chama muita atenção, muita gente não lê, eu sei, eu sou uma das pessoas que não lê quando é textão, é um aplicativo de imagem. A interação com o público é indispensável na carreira dos influencers, se não o mais importante. E de nada adianta a técnica se não houver identificação. Oi meninas, pra quem não sabe, eu sou Renata, do blog Ideias de Menina e do canal Ideias de Menina. E hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz num outlet de maquiagem em Nova York. Não basta que você utilize o recurso, por exemplo, do Stories, que o Instagram recentemente assimilou do Snapchat. Você tem que ter uma interação com as marcas com as quais você tem interesse em trabalhar,
com outros influencers, outros produtores de conteúdo, com os seus seguidores. De repente, alguns seguidores vão se destacando ali, todo dia estão conversando com você, estão buscando informações, estão te trazendo como referência do dia a dia deles. Então, essa interação é fundamental. As pessoas gostam de ver o que você está fazendo na sua vida. Isso é legal. Às vezes eu dou uma diquinha que não é uma dica grande para virar um post, então eu dou uma diquinha, gravo um videozinho de 10 segundos, mostro um produto, falo, hoje recebi isso de tal marca. Mas assim, é muito importante você interagir no Instagram. Quando a gente começou o blog em 2013, isso mesmo, a gente não tinha... O Instagram não era uma ferramenta tão utilizada ainda pelos blogueiros literários, né, e tal. Então, assim, aí a gente começou a ver mesmo o feedback nos comentários. E aí tinha sempre alguém que falava, eu queria muito a resenha do livro X, eu queria muito saber o que vocês acharam do livro tal. Aí a gente foi vendo, nossa, que legal, as pessoas realmente estão lendo o que a gente escreve. Mesmo nova, a profissão tem tudo para perdurar, comprovando que, apesar de também ter pontos negativos, os influenciadores digitais chegaram para fortalecer a era digital. É uma profissão como qualquer outra, tem gente que acha que é fácil, mas assim, apesar de você estar fazendo o que ama, às vezes você demora 8 horas para fazer um post, porque até editar foto, editar vídeo, é uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa trabalhosa que você faz de coração, sabe? E a melhor coisa é você ter o retorno de alguém falando, poxa, gostei, sabe? Nossa, gosto de você, gosto do seu trabalho. Isso pra mim é a melhor coisa do mundo. Muitos jovens adolescentes hoje se encontraram mesmo profissionalmente fazendo isso. É uma profissão muito instigante. Eu acho que vai fazer parte da história daqui a 10 anos de pessoas que estão vivendo esse momento e vão se atualizando, né? Num mundo tão conectado como o de hoje, de maneira simples e honesta, esse educador cultural consegue cativar crianças com tutoriais, jogos e histórias que enaltecem a cultura brasileira. E o mais interessante, tudo isso disponível com um só clique do celular. Eu sou o Rafael Sol e crio aplicativos pelo selo Machacali. Começou com essa questão da necessidade de colocar no meio digital coisas que eu já estava estudando, coisas que eu gosto e que eu não estava vendo nem na prateleira das livrarias e nem nos aplicativos, site, esse tipo de coisa. Então foi uma vontade de ter um conteúdo que eu estava lidando com ele, acessível para as plataformas digitais, para as crianças, os professores poderem aproveitar, né? Eu acho que isso é uma grande sacada, você pegar, por exemplo, um livro e colocar no touch. É sensacional, porque a criança, ela hoje em dia adora celular. Já, às vezes, tem uma resistência para livro. Não, mãe, não quero ler, aquela coisa toda. Então, colocar um livro dentro do celular pode ser um convite, um incentivo à leitura, né? Primeiro tem a fase do projeto Reciclagem Divertida, porque eu fiquei como colunista do Jornal Estado de Minas, naquele suplemento infantil Gurilândia, durante muitos anos. E aí, nesse período, a gente ficou fazendo brinquedos com materiais reutilizáveis. Passo a passo ilustrado de possibilidades de brinquedos a serem feitos com lixo doméstico. E aí a gente fez vários aplicativos dentro dessa linha, que são aqui a coleção Ecotoys e também tem o aplicativo Reciclagem Divertida. Depois a gente acabou fazendo alguns jogos, aprendendo algumas mecânicas, fazendo alguns jogos simples, que eles consideram, que eles falam endless game, que é como se fosse aquele jogo que não tem fim, assim, mais para até um estudo, assim, aprender um pouco mais sobre as mecânicas, ver isso publicado. E agora, na última fase, a gente está trabalhando mesmo com livros digitais, que remete um pouco àquela estrutura do CD-ROM de alguns anos atrás. Você colocava o CD na gaveta e ficava aquele universo de acessar alguma informação que, na época, não tinha muitos sites. O Brasil é um país muito iletrado. Você vê aí, até vizinhos nossos, o Chile e a Argentina, você tem um índice de leitores muito alto. Aqui é muito baixo, assim, as pessoas não lê nenhum livro por ano. É muito baixo mesmo. Eu quis trazer esse projeto em forma de aplicativo, porque eu como estudioso da cultura popular, assim, do folclore, eu estava acessando algumas informações que eu falei assim comigo mesmo, gente, a criançada, os professores, eles precisam saber disso. E aí é sempre com viés cultural, cultural no folclore. Então, por exemplo, causos do Pedro Malas Artes, lendas da Amazônia, fábulas
que são aquelas fábulas que todo mundo conhece, derivadas de La Fontaine, Esopo, Irmãos Grimm, mas eu consegui achar autores do século XIX, que nem Couto de Magalhães, Silvio Romero, que dão essa abordagem brasileira. No Brasil todo a gente é que tem o folclore mais assim amarrado na fé. Tudo é fé aqui em Minas Gerais, assim. É uma folia de reis que o cara entra na casa com o estandarte, você tem que beijar a fita. É a Nossa Senhora do Rosário que sustenta o congado. Então, a gente vai observando essas características de lugar para lugar e fico com vontade de traduzir isso em forma de aplicativo, né? O meu desejo, no fundo, é esse, né? Que outros empreendedores, outros professores se engajem nesse contexto da tecnologia. Eles já são mestres nos meios digitais. Aprendem a mexer nos aparelhos quase ao mesmo tempo em que aprendem a falar. A nova geração é literalmente antenada. E para explorar essa inteligência que não se limita ao papel e caneta, um novo método de ensino tem expandido ainda mais o mundo digital, conectando crianças e adolescentes. Os dedos treinados imprimem na tela o que a mente já definiu. E nesse automatismo, a relação homem-máquina questiona até que ponto a máquina supera o homem ou o homem se torna máquina. Mas esse conceito vem sendo mudado com a teoria do pensamento computacional, o que não significa programação, e sim uma forma de ver a realidade, a mesma realidade que não põe por terra a nossa dependência dos computadores, mas que nos mostra diferente deles quando a nossa mente criativa supera o mecanismo acionado por botões. Isso é considerado hoje a física do mundo virtual, né? Assim como a física nos ensina os elementos do mundo físico, esse mundo virtual que cada vez nos rodeia mais, ele também tem fundamentos. E sim, é entendido hoje que eles precisam ser ministrados desde o fundamental para que a geração se sinta autônoma com a tecnologia que a rodeia, né? Você consiga moldar a tecnologia para resolver problemas, se sinta segura, entenda realmente e esteja no controle. Já como realidade na educação de outros países, aqui no Brasil o pensamento computacional tem chegado às salas de aula ao ritmo de outros passos, digamos que com uma estampa ainda de novidade, e o que promete formar jovens no controle da tecnologia, esvaziando a geração de simples alienados digitais, tem ganhado forma na proposta desta escola em Belo Horizonte, somando capacidade humana e tecnologia na resolução de problemas. Se a gente ficar aprendendo só informática, que é o uso de programas prontos de computador, a gente vai virar meros usuários e quem dominar a tecnologia é que tende a ter mais controle, mais domínio da economia. Então há uma visão estratégica nesse sentido, o país mais cedo ou mais tarde vai ter que seguir essa tendência. Para esses pequenos, esse mundo é bem de casa, mas assumir o controle dele promovendo feitos e não apenas interagindo com o pronto é bem desafiante. Um caminho que suga a criatividade para a programação, que quebra literalmente a cabeça na complexidade da robótica e que necessita de inventos para a internet das coisas. Uma boa fórmula para mostrar que o computador é apenas um instrumento, mas capaz de abraçar todo e qualquer potencial humano, algo que precisa chegar à nossa consciência e ser incorporado de vez na metodologia da educação. A Mind Makers está seguindo tendências mundiais de colocar uma disciplina que a gente chama de pensamento computacional na grade curricular do ensino fundamental. A gente foi entender isso lá fora e o que a gente oferece basicamente é em parceria com as escolas apoiar para que elas introduzam essa disciplina. Criatividade como independência. Na era da geração digital, a interação com as máquinas nunca foi tão inevitável, mas estabelecer quais as funções delas e nossas também nunca foi tão necessário. Essa edição do Interface chega ao fim. Na semana que vem tem novidades no conteúdo e na equipe do programa. Pois é, Isa. Até lá, acesse o canal da PUC TV pelo YouTube e confira as outras edições do programa. Obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.